paz de Deus com todos vocês que estiverem me ouvindo por todo o Brasil. Quero dar o testemunho da palavra do Senhor para todos que estiverem me ouvindo. Sou um dos menores da tribo de Davi. Estou aqui para testemunhar, não palavras bonitas no português bem falado, e nem em aramaico, em latim, em romanos, compreendeu? Em grego. Não, eu estou aqui para falar uma palavra verdadeira de Jesus. Porque, inclusive, eu vou pregar uma palavra de um homem que não teve teologia na terra. A teologia dele foi feita só com Deus, compreendeu? Espiritual. Ela não foi feita aqui na terra pelo sacerdote, pela granduria deles, eles rejeitaram Jesus quando era criança. Toda criança, até com 14 anos, era formado na religião. Mas quando eles viram a sabedoria de Jesus e perguntou de onde que ele era, que eles falou que era de Nazaré, eles eram tão orgulhosos que eles rejeitaram Jesus. Falou, não, pode mandar embora. Lá de Nazaré não tem nada que presta, não. Presta bem atenção à granduria que era aqueles homens. Pensaria que Deus receberia um sacrifício de um homem pecador, fedorento, que se faça de grande. Porque nós, na presença de Deus, nós fedemos. Nós possamos perfumar do tipo que nós estivemos, que na presença de Deus nós somos fedorentos. Vamos ser salvos pela graça e a misericórdia dele, de ele apagar a lepra dos nossos pecados. Preste atenção que no deserto eles tiveram que construir uma cidade dos leprosos. O que era a lepra? O pecado do povo. Quanto mais a pessoa pecava, então ele virava leproso. Fala que tiveram que separar, construir uma cidade dos leprosos. O que era a lepra deles? Era uma doença desconhecida, a doença do pecado. A lepra deles era a doença do pecado. Compreendeu? Presta bem atenção, porque não tinha o sangue de Jesus para lavar a nossa lepra. Mesmo daquele que estivesse arrependido. Ah, mas ele não era arrependido? Eles eram. Mas naquela época não tinha um sangue do cordeiro para lavar o arrependimento que a pessoa teve, ele ser firme, como fosse arrependido na frente de Satanás. Então, viraram leproso e fizeram uma cidade dos leprosos. Então, o homem, quando ele engrandece, ele esquece da lepra que ele tem dentro dele, de todo enxume, de escrujote do pecado. A pessoa anda todo com escuridão do pecado dentro dele. Então é por isso que eu estou aqui para pregar uma palavra simples, fora de teologia. Eu vou pregar na teologia de Jesus. Entendeu? Aí os homens estão querendo inventar por estudo. Mas o professor me ensinou. Será que o professor venceu a morte? Será que esse professor que ensinou você, ele é vencedor da morte? Não. Nós temos que respeitar a doutrina do professor, que é Jesus, que venceu a morte. Eu tenho testemunho de mais de 500 discípulos que ele subiu ao céu com todo o poder e majestade, o dia que ele subiu ao monte para subir aos céus. Compreendeu? Ele é Jesus, mas ele é o carpinteiro. Ele é o homem simples, é o homem mais simples. Jesus, ele veio para buscar os humildes de coração. Que ele diz que bem-aventurados são os humildes de coração, porque Deus é o reino dos céus. Compreendeu? Vamos prestar bem atenção. Jesus não veio para buscar os sãos, ele veio para buscar os doentes. Ele diz assim, ele não veio para buscar os que eram saudios, ele veio para buscar quem estava doente. Doente de quê, profeta? Do pecado. Ele veio para purificar o pecado de todos que estavam carregados com um fardo na cacunda sem ele ver ele. De tanto pecado, mas ele veio para quem nele creasse, não ficaria confundido, no último dia ressuscitaria dos mortos. Glória, glória. Preste atenção nesta palavra que eu estou anunciando para vocês. Eu gosto muito de anunciar o Evangelho e não cobro nada de ninguém. As casas de oração que eu já construí e pus as minhas filhas para poder doutrinar nela, que eu tenho 4 filhas que todas 4 é pastora. Compreendeu? E tem um filho caçul também, que é pastor também. Compreendeu? Ungida pastor. Mas vamos prestar bem atenção que aonde eu ponho para poder pregar, eu ponho para pregar no ritmo de Jesus, não no meu. Não aceito cobrar o evangelho de ninguém, pregação de ninguém. Então, essa é a doutrina de Jesus, dos verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos não cobravam nada de ninguém.
As pessoas vendiam os bens e levavam para Pedro. E Pedro pegava metade e devolvia para eles, o sustento deles. E o outro, Pedro não comprava fazenda, não comprava carro, não comprava apartamento, Pedro repartia com os pobres. Essa é a doutrina dos verdadeiros cristãos. Então, fala que ninguém passava falta das coisas, as pessoas que eram da igreja, porque Pedro sustentava todo mundo com o que os irmãos davam, a doava, mas a doava porque eles queriam, porque eles viram Jesus falando, vendei o que tens e repartir com os pobres. Então todos os que queriam servir a Jesus vendiam o que eles tinham e levavam para Pedro. Pedro voltava metade para eles. Compreendeu? Então a doutrina dos verdadeiros cristãos era bem diferente da de hoje. Eu não estou desfazendo os irmãos, eu falo para os irmãos, é para abrir os seus olhos e purificar a sua veste. Para você purificar a sua veste, você tem que fazer justiça. Porque se você não fazer justiça, suas vestes ficam sujas. E você não vestirá uma veste branca. Você pode falar que você pregou o evangelho 100 anos, mas se você não tiver feito justiça com seus irmãos, tudo é apagado. Tudo é apagado. Eu testemunho na presença e com a palavra de Jesus. Por que você pode falar isso, profeta? Falo sim, e dou testemunho, porque Jesus diz assim, Jesus diz assim, que no dia que ele vir para fazer a separação, muitos que estão com o poder de expulsar o demônio, curar a enfermidade, pregou nas praças dele, pagou o dízimo, fez tudo. Vai chegar perto dele e vai falar, afasta maldito, não te conheço. Vai para o fogo do inferno, destinado ao demônio em teus olhos. A pessoa vai acusar, falar, Senhor, eu preguei seu evangelho. Senhor, eu fiz milagre com o seu nome. Senhor, eu expulsei tantos demônios com o seu nome. Senhor, eu fiz isso e aquilo outro. Jesus fala, afasta, maldito, não te conheço. O fogo do inferno. Jesus não vai conhecer a pessoa que não faz justiça. Você pode pregar o evangelho 100, 200 anos. Você pode ter ganhado muitos milhões de ovelhas. Compreendeu? Mas se você não tiver ganhado a tua alma, você perderá na presença de Jesus. Porque ele mesmo é quem falou essa palavra, não é eu que estou falando por mim. Se duvidar de mim, entra aí no Testamento Novo, não vou falar, por exemplo, o livro, porque tem muitas editoras. Cada editora, o mandamento é um só, mas cada um mostra um capítulo do jeito aí, compreendeu? Entre no Testamento Novo aí que você vê, você arranja em Marcos, ou em Mateus, ou em João, ou em Tiago, ou em qualquer um dos apóstolos aí, que você arranja, conforme a sua editora. Jesus tem essa promessa dentro da Bíblia, ele deixou escrito esta palavra, que muitos que estão com poder de expulsar o demônio, curar a enfermidade, que pregou nas praças dele, vai ser expulso da presença dele. Por quê? Ele teve fome e você não matou a fome do seu irmão. Porque o irmão teve sede, você não matou a sede dele. Porque o irmão teve deshospedado, você não ajudou a hospedar ele. Porque o seu irmão teve doente, você não ajudou ele na doença dele. Porque o irmão foi injustiçado e você não ajudou a tirar ele da injustiça. Compreendeu? Você acha que é só pregar um evangelho e dizer que você é dono da igreja, que você vai ser justificado? Não, meu amado. Lembra desta palavra que está dentro do evangelho. Lembra dela e lava sua veste no sangue do Cordeiro. Para você lavar suas vestes, você tem que fazer justiça. Para ser lavado no sangue de Jesus, você tem que fazer justiça. Lembra daqueles israelitas no Testamento Velho que jejuava 60 dias nos bosques para pedir a Deus perdão dos pecados e Deus perdoava. Mas só que quando eles chegavam na cidade, na pátria deles, ia fazer injustiça, ia matar, roubar, bater, deixava o órfão e a viúva passar fome, deixava o estrangeiro sem apoio. Jesus falou, vai lá, profeta, fala para eles que eu não receberei o jejum deles se eles não reformar. Parece que o jejum que mais me agrada. Romper as cadeias injustas, quebrar o jugo do oprimido, vestir o maltrapinto, dar pão ao faminto, calçar quem está descalço, hospedar quem está sem hospedagem, socorrer o órfão e a viúva, e também socorrer o estrangeiro. Se assim eles fazer, a justiça deles romperá na frente deles, com coraça e capacete de salvação. Aí eu brilharei a minha luz na frente deles como brilha a luz na aurora. Amém? Vamos prestar bem atenção nessa palavra aí. Se você não fazer justiça, só pregar o evangelho, só ser dono de igreja, não é que juro para você entrar nos céus.
Você fica sendo garanhão aqui, mas no dia que você morrer, você é justificado por Jesus. Isso é Ele quem prometeu. Faça de menor, meu amado. Faça justiça com seus irmãos, que você herdará uma veste branca. Glória, glória. Receba aí em nome de Jesus. Esta palavra que estou anunciando é palavra de salvação. Eu gosto de pregar uma palavra grátis, igual Jesus falou com os 72 discípulos. Vai e pregai o evangelho, fazei milagre com meu nome, mas não cobreis nada de ninguém. De graça vos ganhou, de graça vos adorará. E eu estou vendo aí a pastoragem, os cantores, tudo cobrando um abismo de dinheiro para poder cantar nas igrejas, para poder pregar nas igrejas. Compreendeu? Mas ele não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é um evangelho de caridade, um evangelho de misericórdia, é um evangelho que não cobra nada de ninguém. Jesus falou para os apóstolos, o operário merece o seu sustento. Você merece o seu sustento, mas não riqueza. Não. Riqueza não, se tirar a riqueza da palavra de Deus, você está pecando. Porque a Escritura cita assim, você é leitor da Bíblia, você lê dentro dela aí, que você vê onde é que está escrito aí. Ele diz assim, quem prega o Evangelho viverá do Evangelho. Quem serve o altar viverá do altar. Então no versículo 1, que é o primeiro versículo, diz assim, renúncia do apóstolo. Prefiro a morte do que viver dessas coisas. Prefiro a morte do que viver dessas coisas. Então, meu amado, porque para você ser o verdadeiro apóstolo de Deus, o verdadeiro discípulo de Deus, você tem que renunciar. Renunciar que você não pode viver do Evangelho. Você não pode viver do altar. Você tem que trabalhar e derramar seu suor para você manter a sua vida. E o altar, ele não é para o homem viver, o altar é para nós viver espiritual, não carnal. Porque Deus falou, vai para a terra, vai comer o seu suor penoso. E você quer manter como um funcionário, vivendo da igreja. E o dia que você morrer, você não recebe a recompensa de Deus. Glória, glória. Agora, se você comer e beber do Evangelho e do altar, mas matar a fome dos teus irmãos também, Deus te perdoa, porque Ele falou para Arão que jogasse as melhores premissas para Deus, compreendeu? E as outras ele podia comer e alimentar com os filhos dele. O pregador tem o direito do sustento dele, o cantor tem o direito do sustento dele, das despesas dele viajar, tudo ele tem o direito da igreja pagar para ele, compreendeu? Ele tem todos os direitos, até do alimento da casa dele, das dívidas dele, tudo ele tem direito, mas da riqueza não. Você tirar a riqueza de dentro da palavra de Deus, você está pecando a Deus. Amém? Transforma. Renasce de novo, igual Jesus mandou o Nicodemos que tinha diploma, na gibeira renascer. Glória, glória. Receba aí em nome de Jesus.